Bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente encara um paradoxo que, assim, define o futuro de milhões de pessoas. A ciência nunca soube tanto sobre a importância dos primeiros anos de vida, a economia confirma que o retorno do investimento é altíssimo e o mundo inteiro, em tese, assinou um plano global para agir. Então, por que a realidade de centenas de milhões de crianças continua tão desoladora? Essa desconexão entre o que a gente sabe e o que a gente faz que vamos investigar hoje. Pois é. E nosso papo aqui hoje é justamente para a gente mergulhar no que as fontes dizem sobre isso. A gente vai entender por que todo mundo, de economistas a neurocientistas, concorda que investir na primeira infância é fundamental. Depois, vamos ver como essa ideia foi parar no plano mais ambicioso que temos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, no final, a gente vai ter que encarar os dados, a realidade nua e crua que mostra o tamanho do abismo entre o plano e a prática. Perfeito. Então vamos começar pelo começo. Para além da intuição de que, claro, criança é importante, qual é a base de evidências que tornou esse tema tão urgente? O que a ciência consolidou nas últimas décadas? Olha, o que é fascinante aqui é como diferentes campos convergem para a mesmíssima conclusão. A neurociência, por exemplo, nos mostra com imagens e dados que a arquitetura do cérebro se forma numa velocidade, assim, absurda nos primeiros anos. São mais de 1 milhão de novas conexões neurais por segundo. 1 milhão por segundo é um número difícil até de imaginar. É impressionante. Aí vem a ciência do desenvolvimento, a psicologia, a antropologia e mostra o resultado prático disso, sabe? Em pouquíssimo tempo, a criança aprende a falar, raciocinar, a se relacionar. É uma janela de oportunidade que não se repete. E aí entra a economia para fechar a conta, imagino. Exatamente. A economia chega e fala, ok, isso é lindo, mas quanto custa e qual o retorno? E as respostas são, nossa, impressionantes. As avaliações de programas de qualidade para a primeira infância mostram taxas de retorno altíssimas para a sociedade. E a gente está falando de que tipo de benefício? Benefícios muito concretos, que aparecem lá na frente. Adultos com maiores salários, menor incidência de depressão e até taxas de criminalidade mais baixas. E esse argumento econômico é o que realmente vira o jogo para os governos, né? Deixa de ser apenas uma questão social e passa a ser uma estratégia de desenvolvimento nacional. Não é à toa que a gente viu, segundo as fontes, uma explosão de políticas públicas nessa área. Mais de 65 países criando planos nacionais só nos últimos 15 anos. Exato, esse foi o ponto de virada. E esse movimento ganhou um selo de aprovação global em 2015. Na época do lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, fez um discurso que conectava tudo isso. Ele disse com todas as letras que investir na primeira infância não é só bom para as crianças, é bom para toda a sociedade. Ele usou esse argumento econômico também? O argumento dos retornos mensuráveis. Crianças mais educadas e saudáveis hoje significam uma força de trabalho mais forte amanhã e, no fim das contas, um futuro mais próspero e pacífico. Ok, então essa ideia virou política pública em vários países e foi sacramentada na agenda global. É aí que entram os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, substituindo aquelas metas antigas. Qual foi a grande mudança de chave nessa transição? A mudança foi profunda. Os objetivos anteriores, os ODMs, que valeram de 2000 a 2015, eram muito focados em sobrevivência. As metas eram basicamente reduzir a mortalidade infantil e materna. Eram vitais, claro, e teve muito progresso, mas a filosofia era vamos fazer as crianças sobreviverem. Entendi. Era sobre garantir que elas não morressem. Exato. Os ODS, que vão até 2030, partem de outro lugar. A ideia central, inspirada até por um livro clássico da área chamado The 12 Who Survive, é que para os 12 de cada 13 bebês que sobrevivem ao primeiro ano, sobreviver é só o começo. Eles têm o direito de prosperar. E dentro desses 17 ODS que cobrem tudo de energia limpa, paz mundial, onde exatamente a primeira infância se encaixa? Qual é a meta específica? A meta principal é a 4.2. Ela está dentro do objetivo 4, de educação de qualidade. E o texto é bem direto.
Até 2030, garantir que todas as meninas e todos os meninos tenham acesso a cuidados de qualidade na primeira infância e educação pré-primária, para que cheguem prontos ao ensino fundamental. E como se mede isso? Como a gente vai saber se está chegando lá? Então, para saber se a gente está no caminho certo, eles olham para duas coisas principais. A primeira é um indicador mais amplo, a proporção de crianças com menos de 5 anos que estão se desenvolvendo dentro do esperado, em saúde, aprendizagem e bem-estar psicossocial. Certo. E o segundo é bem mais concreto. Qual a porcentagem de crianças que frequentam a pré-escola 1 ano antes de entrar no ensino fundamental? Entendi a meta 4.2, focada em educação. Mas fico pensando, de que adianta uma pré-escola incrível se a criança não tem o que comer ou vive num ambiente violento em casa? A estratégia precisa ser muito mais ampla, conectando outras áreas, né? Perfeita sua colocação. E essa é exatamente a lógica dos ODS. A meta 4.2 não funciona sozinha. Ela depende de várias outras. Por exemplo, a meta 2.2, que quer acabar com a desnutrição, é crucial. Uma criança com raquitismo, que é o atraso no crescimento por má nutrição, não vai ter o cérebro desenvolvido para aproveitar para a escola. Claro. Outro avanço imenso dos ODS foi incluir metas de saúde mental e bem-estar. E, talvez o mais importante, as metas de proteção. A 1.1 quer erradicar a pobreza extrema, e a 16.2 é muito específica. Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência contra crianças. Some a isso as metas de água limpa, saneamento, moradia segura. No fim, tem uma frase que resume tudo. São precisos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para educar as crianças e os jovens. Faz todo sentido. A gente tem a ciência, tem o plano global super integrado, mas quando a gente olha para os números do mundo real, a história é outra, né? As fontes trazem 3 números que são um verdadeiro soco no estômago. 220 milhões, 40% e 20%. Vamos decifrar isso. O que significa o primeiro, 220 milhões? Esse primeiro número, 220 milhões, é a quantidade de crianças com menos de 5 anos que hoje vivem ou em extrema pobreza, com menos de $2 por dia, ou sofrem de raquitismo. É um número que representa a combinação dos 2 maiores fatores de risco que existem para o desenvolvimento de uma criança. É a largada da vida já com um peso imenso nas costas. 220 milhões. É quase 1/3 das crianças do mundo nessa faixa de idade. É assustador. E esses riscos se concentram em algumas regiões mais do que em outras, certo? Sim, e isso nos leva direto ao segundo número, 40%. Essa é a porcentagem aproximada de crianças com atraso no crescimento, com raquitismo, na Índia e na África subsaariana. Se a gente pegar só os países de baixa renda, esse número chega perto de 50%, metade das crianças. Nossa, então não é só uma questão de altura, de ser pequenininho. É um indicador de que o cérebro também não se desenvolveu como deveria. As fontes falam do impacto disso no aprendizado, né? Exatamente. O impacto é direto e mensurável. Um estudo importante feito em 6 países, incluindo o Brasil, Filipinas e Jamaica, ele mostrou que o raquitismo está associado a uma perda de aprendizado que equivale a algo entre meio ano e 1 ano inteiro de escolaridade. 1 ano inteiro? 1 ano. Pensa no que isso significa. A criança já entra em escola com essa desvantagem gigantesca. E uma análise da Unicef, usando o índice mais amplo, mostra que, em média, 37% das crianças em países de baixa e média renda já chegam aos 5 anos com baixos níveis de desenvolvimento cognitivo ou socioemocional. O potencial dela já foi limitado antes mesmo de a vida escolar começar. É um impacto devastador, porque mostra que o problema não é só a falta de comida, é uma perda de potencial humano gigantesca. Isso me faz pensar na outra ponta, a falta de oportunidades. Aquele terceiro número, os 20%, ele entra aqui, né? Ele fala sobre acesso à educação. Isso. 20% é a matrícula média na educação pré-primária na África subsaariana, um número que quase não mudou nas últimas décadas. Enquanto no resto do mundo, principalmente nos países ricos, houve uma expansão. E aqui a desigualdade social dentro dos países é gritante. Os dados mostram, sem exceção, que as crianças mais pobres,
O grupo dos 20% mais pobres tem muito, mas muito menos chance de frequentar para a escola, em todas as regiões do mundo. E nos países ricos? Mesmo lá. Só para a gente ter uma ideia, nos países ricos da OCDE, a média de matrícula é de 81%. E mesmo assim, países como os Estados Unidos estão abaixo dessa média. E essa falta de acesso a um programa de qualidade, a uma pré-escola, cria um vácuo que é preenchido de formas muito precárias, imaginam. A criança tem que ficar em algum lugar enquanto os pais trabalham. Exato. E as pesquisas da Unicef, que as fontes citam, trazem duas descobertas que são, assim, particularmente perturbadoras sobre isso. A primeira é sobre o que eles chamam de cuidado inadequado. Em metade dos países de baixa e média renda que eles analisaram, mais de 25% das crianças mais pobres eram cuidadas por outra criança com menos de 10 anos de idade. Crianças cuidando de crianças. Isso é terrível. Cria um efeito cascata. A criança mais velha perde a chance de ir para a escola e a mais nova não recebe o estímulo que precisa. É uma infância roubada em dose dupla. Exatamente. É uma armadilha que perpetua o ciclo de pobreza para a próxima geração. E a segunda descoberta é ainda mais sombria e diz respeito à violência doméstica. A proporção de crianças que sofrem disciplina violenta, apanham, sofrem agressão psicológica em casa, é muito maior do que a que recebe apenas disciplina não violenta. A exposição à punição física é algo generalizado em dezenas de países. É um número difícil de digerir, porque a gente está falando do lugar que deveria ser o mais seguro de todos, a própria casa. Diante desse cenário todo, fica a pergunta: existe uma base legal, um consenso global sobre o que a gente deve a essas crianças? Algo que nos permita cobrar ação? Sim, existe e é muito sólida. A base de tudo é a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU de 1989. É um dos tratados internacionais mais ratificados da história. Ela foi revolucionária porque estabeleceu direitos básicos, obrigou os governos a defendê-los e, acima de tudo, introduziu o princípio do melhor interesse da criança como guia para todas as ações. E que direitos são esses na prática? São direitos fundamentais, como o direito à vida e ao desenvolvimento pleno, o direito a um nome e a uma nacionalidade, o direito à educação, a ser criado pelos pais, se possível, proteção contra todo tipo de violência e negligência, e até o direito de brincar, que é essencial para o desenvolvimento. E um ponto importante é que, em 2005, a ONU publicou o que eles chamam de Comentário Geral 7, que detalhou o que esses direitos significam especificamente para a primeira infância, e também para grupos mais vulneráveis, como crianças refugiadas ou com alguma deficiência. Então, a gente fecha o círculo voltando para o paradoxo do início. A ciência, a economia e a agenda política global nunca estiveram tão alinhadas sobre a importância crucial da primeira infância. A gente tem até uma convenção de direitos quase universalmente aceita e, no entanto, a realidade para centenas de milhões de crianças é de uma diversidade desoladora que começa antes mesmo do nascimento e se intensifica justamente nos anos em que elas são mais vulneráveis. Exatamente esse quadro. A centenas de milhões de crianças está sendo negado o direito fundamental de atingir seu pleno potencial. Há um trabalho imenso a ser feito. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são, de fato, o nosso melhor roteiro nesse processo. Eles nos dão as metas e a linguagem para exigir mudanças e para medir o progresso, ou a falta dele. E para encerrar, fica uma última provocação que as fontes nos trazem. A Convenção sobre os Direitos da Criança menciona algo que parece tão básico: o direito a um nome e a uma nacionalidade. Acontece que milhões de crianças no mundo não são registradas quando nascem. Então a reflexão que fica é: se milhões de crianças são efetivamente invisíveis para os seus próprios governos, sem sequer uma certidão de nascimento, como a gente pode começar a garantir todos os seus outros direitos mais complexos, como educação, saúde e proteção? O que significa para uma pessoa começar a vida sem ter uma identidade oficial perante a sociedade?